Este documentário foi realizado para dar a conhecer o enorme legado histórico e cultural que alberga o território luso-hispânico que se estende entre a província espanhola de Salamanca e a beira interior norte portuguesa. Território esse onde tiveram lugar os acontecimentos narrados e que constituem na atualidade um grande atrativo no espaço rural que presenciou acontecimentos históricos que contribuíram significativamente para o futuro político e militar da Europa do século XIX. Nestes territórios, trabalham associações sem fins lucrativos, constituídos por grupos de ação local, que fazem a gestão de fundos públicos para o desenvolvimento rural e que uniram esforços financeiros e humanos para que este documentário fosse uma realidade. O objetivo destes grupos de ação local é trabalhar para o desenvolvimento endógeno sustentável nas suas vertentes de intervenção e com a realização deste documentário não se procura o rigor histórico dos acontecimentos, mas sim a sua divulgação global como potencial do desenvolvimento nas zonas rurais, cujos recursos, com 2 séculos de história, serviram para a destruição e a barbárie da guerra e se transformaram, no século XXI, em recursos patrimoniais e culturais que podem contribuir para o êxito deste projeto de desenvolvimento endógeno sustentável. Duas pequenas povoações fronteiriças de uma região remota da Península Ibérica dormem durante as horas mais quentes da tarde. Nada altera a quietude deste momento. É verão em Ciudad Rodrigo e Almeida. Contudo, aqui travaram-se batalhas cruéis e combates terríveis, consequência de uma guerra sem quartel contra a ambição de um homem que pretendeu expandir o seu poder pelo continente europeu. Espanha enviou os seus melhores filhos para lutar em defesa das suas povoações e cidades assediadas. A Batalha de Ciudad Rodrigo converteu-se num símbolo da resistência patriótica. Também Portugal, a partir de onde se consolidou no final a contraofensiva contra o invasor, pagou um preço muito elevado em vidas que ficou para a história. As tropas inglesas foram determinantes na vitória final contra os exércitos imperiais. Durante 7 longos anos, a Península Ibérica converteu-se num imenso campo árido e estéril, arrasado pela desolação da guerra, pela morte, pela fome e pela dor. Nestes campos, porém, nestas povoações e aldeias, face às muralhas escreveram-se páginas gloriosas de honra e heroísmo, sempre regadas com o sangue do povo. Provavelmente foi aqui que o imperador Napoleão, esse grande homem malévolo, cometeu o seu primeiro erro fatal. O erro de Napoleão. Quando Napoleão sobe ao poder em França, decide acabar definitivamente com a presença inglesa em Portugal. Napoleão servir-se-á de Godoy, primeiro-ministro de Carlos IV, para que Espanha entre em guerra com o país vizinho. As incursões posteriores dos marechais Junot e Soult revelaram o grande interesse que a situação da Península Ibérica começa a ter para o imperador. Em 1810, Napoleão organiza formalmente um grande exército de invasão, cujo objetivo é expulsar para sempre os ingleses do território peninsular. Para esta missão, decide entregar o comando das tropas a um dos seus oficiais mais leais, o Marechal André Massena. Massena, triunfador nas campanhas de Itália e da investida austro-russa de Zurique, é um homem de uma certa idade que está retirado quando o imperador lhe propõe a missão de liderar o exército de Portugal. No entanto, a fidelidade que o velho marechal tem a Napoleão impede-o de recusar um cargo tão importante. Napoleão já tinha estado em Espanha e observara no terreno a grande aridez e o relevo tortuoso das terras hispânicas.
A Espanha é um grande labirinto de serras agrestes e desfiladeiros, com caminhos impraticáveis durante a maior parte do ano. Os numerosos rios correm fundo e largos, formando alcantilados sem pontes ou vales naturais, por onde terá de passar um grande exército de invasão. Esta geografia impossível poderia deitar por terra os planos de conquista do imperador. A zona de acesso mais fácil a Portugal é a conhecida Raia Seca. Os escassos 60 km entre os caminhos do Douro e da Serra de Gata. Esta região é plana, com poucos acidentes geográficos e, portanto, ideal para o avanço lento de um numeroso contingente armado. Será esta a zona que Napoleão indicará a Macena para iniciar a investida contra Portugal. Na primavera de 1810, Macena estabelece-se em Salamanca. A bela cidade de Castela sai por algum tempo da sua apatia provinciana para receber esse distinto oficial e a sua pequena corte. Aí, Macena começa a analisar os planos e a ditar as ordens para pôr em movimento o grande contingente de soldados, maquinaria bélica e animais que Napoleão o incumbiu de gerir. A tarefa é complicada, pois há que satisfazer as necessidades diárias em alimentos e apetrechos de mais de 100 mil homens, dispersos por uma grande extensão de terreno em Salamanca e nas províncias limítrofes de Zamora, Valladolid e Toro. Em pouco tempo, a questão logística converte-se no principal problema do exército invasor. A terra castelhana é seca, pobre e está muito castigada pela depredação de uma guerra que dura já há 2 anos. Este campo apenas produz para quem o cultiva. Desse modo, para alimentar os seus homens, Macena tem de fazer requisições forçadas de cereais e alimentos frescos nas povoações de todas as províncias vizinhas. Mais grave ainda é a questão do gado para consumo, imprescindível na dieta de um soldado. Em pouco mais de 3 meses acabar-se-á com todas as ovelhas e bois da comarca, se se der a ração diária de carne correspondente a uma tropa tão numerosa. Quando o exército invasor de Macena tenta entrar em Portugal pela Raia Seca, depara-se com 2 obstáculos formidáveis que lhe impedem a marcha. As povoações moradas de Almeida e Ciudad Rodrigo, juntamente com o vizinho forte de La Concepción, compõem a linha de fortificações de fronteira. As armas de fogo originaram uma nova modalidade arquitetónica em que os engenheiros militares, digamos, construíram fortificações baixas, pouco visíveis no terreno. Foram pensadas contra a artilharia e as armas de fogo. Em Espanha temos Ciudad Rodrigo e o Forte Real de La Concepción. Na parte portuguesa existe a Vila Fortificada de Almeida. São edifícios muito característicos, pois nada têm que ver com os castelos a que estamos acostumados. Têm muralhas baixas e estão enterrados no terreno. Ao avançar, só se vê enquanto se está praticamente ao pé deles. Já estão pensados para grandes guarnições de infantaria com peças de artilharia e têm capacidade de resistência. São edifícios a que poderemos chamar blindados, que podem resistir ao fogo de uma artilharia moderna do século, de finais do século XVIII, princípios do século XIX. Formam fossos e contrafossos. O sistema mais característico, o engenheiro mais característico de toda a Europa era Vauban, e todos os conhecemos porque normalmente são em forma de estrela.
Nestas fortificações, além das instalações militares, havia uma padaria, lojas, um hospital e cozinhas para tornar mais cómoda a vida cotidiana das tropas. Este é o tipo de fortaleza que Massena deve conquistar quando investe contra Ciudad Rodrigo, uma praça que demonstrara ter grande valor geoestratégico nas anteriores campanhas de Napoleão, convertendo-se num verdadeiro trinco da fronteira hispano-lusa. Ciudad Rodrigo é a capital insurgente do norte de Espanha, pois alberga a sede da Junta Superior de Castela a Velha. A cidade salamantina, com fama de ser inexpugnável devido à solidez das suas muralhas e à coragem dos seus habitantes, converteu-se num símbolo da resistência patriótica. Nesta época, quase todas as cidades espanholas se renderam às tropas imperiais. Por isso, a localização de Ciudad Rodrigo na fronteira e a proximidade do exército expedicionário inglês dá ânimo aos sitiados. A defesa da praça recai sobre o governador Andrés Pérez de Errasti, aristocrata e militar de valor, com 50 anos de experiência em todas as campanhas da sua época, ao serviço de Espanha. Será este o homem encarregado de enfrentar o exército imperial. Em Ciudad Rodrigo tem-se a noção de que desta vez se tratará de um ataque definitivo. Armazenam-se munições e víveres, vigia-se a muralha, corta-se o arvoredo do rio e derrubam-se os edifícios próximos para que o inimigo não possa utilizá-los. Em junho, Massena transfere o seu quartel-general para o Convento da Caridade, de modo a seguir de perto o cerco a Ciudad Rodrigo. O atraso das operações militares cria conflitos nas relações entre Massena e o Marechal Ney, chefe do 6º Exército Imperial que, em fevereiro, tentara conquistar a praça apenas com as suas tropas. O cerco não avança nos prazos previstos e a cidade sitiada resiste de forma exasperante. Tal origina discussões intensas entre Massena e Ney, seu igual em patente como marechal de campo, mas seu subordinado na campanha peninsular. O caráter enérgico de Ney fala roçar frequentemente a insubordinação para desespero do seu comandante-chefe. O impulsivo Marechal Ney propõe cercar Ciudad Rodrigo com uma força limitada e perseguir o inimigo inglês ainda débil. Massena, em contrapartida, é partidário de seguir as instruções recebidas de cercar e conquistar a cidadela sem dividir as forças. O cerco em volta de Ciudad Rodrigo fecha-se definitivamente e os engenheiros e sapadores franceses, sob o controlo do coronel Valazé, iniciam os trabalhos de escavação de trincheiras e túneis para minas, em direção à muralha. O moral na cidade é elevado. O número de forças defensoras é de cerca de 6.000 homens, embora os efetivos de combate correspondam a metade. Entre os defensores estão os lanceiros de Castela de Dom Juan Julián Sánchez, El Charro, uma força de elite que fustiga continuamente os invasores e atrasa os trabalhos nas trincheiras. As reservas de munições e provisões são abundantes e na fortaleza as esperanças de socorro mantêm-se elevadas. Muitos dos soldados espanhóis são recrutas e os confrontos nas muralhas são o seu batismo de fogo. Do outro lado estão os 50.000 homens do 6º e 8º Exército francês, provavelmente os melhores soldados do mundo.
Depois de superar grandes problemas logísticos, chega finalmente a Ciudad Rodrigo o comboio de artilharia francês, a pesada composição que transporta a munição de diversos calibres para morteiros e canhões. Começa então o bombardeamento da praça e, com ele, o sofrimento da população civil que aguarda esperançada pela ajuda de Wellington. No entanto, o general inglês tem os seus próprios planos e mostra-se ambíguo no momento de comprometer as suas tropas. Além disso, em privado, confia pouco na capacidade de resistência dos espanhóis. Quando o cerco se fecha definitivamente em volta da cidade, o governador Errasti compreende que não terão qualquer auxílio exterior e que dependem de si próprios para garantir a sua sobrevivência. Os lanceiros de Castela de Don Julián Sánchez El Charro contribuem com os seus ataques para o êxito da defesa da cidade. As ações corajosas desta figura lendária no cerco de Ciudad Rodrigo valem-lhe a admiração dos seus próprios inimigos, mesmo quando, na batalha, se aplica com arrojo e frequentemente de forma expedicionária. O general inglês Robert Crawford e até o próprio Wellington reconhecem-no com a sua amizade. El Charro faz saídas constantes da muralha, atacando repetidamente um inimigo muito superior. Reconhecendo a inutilidade de uma unidade de cavalaria numa praça cercada, o governador Errasti ordena